Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou estar falando sobre as minhas origens, né? No caso, a casa do meu avô paterno, né? Meu avô paterno, o nome dele era Floriano Melo. E meu avô paterno, ele era tesoureiro do Palácio das Princesas em Recife. O Palácio das Princesas em Recife, ela é a casa do governador, ou seja, ele despacha de lá e também tem a parte que é residencial. Geralmente ele não mora lá direto, mas ele tem essa parte residencial lá. Então meu avô na década de 50, 60, ele era tesoureiro do governador lá no Palácio das Princesas. Ele era um cara muito elegante, né? Meu avô ele era fino, educadíssimo, né? E ele só não vivia assim numa condição melhor porque ele tinha 11 filhos. Então ele vivia uma vida normal, assim, um pouco sacrificante, né? Porque tinha muitos filhos. E ele era uma pessoa muito educada, muito fina. A minha avó paterna, ela também era uma pessoa muito assim, educada, fina, né? Uma pessoa autodidata, né? E esse meu avô, ele era uma pessoa assim boêmia, ele gostava assim de tomar uma cervejinha com os amigos, gostava de frequentar um boteco, né? Um botequim na época, mas muito elegante, né? Nada em exagero. Ele gostava também de convidar os amigos para ir para uma varanda que tinha no fundo da casa dele, no quintal, uma varanda grande, e ele fazia a recepção dele com cerveja, né? E os amigos tocando violão. Então, infelizmente ele faleceu muito cedo, ele faleceu com 53 anos, né? Quando ele faleceu eu só tinha 4 anos, então eu tenho assim gravado na memória só 2 imagens dele. Uma que uma vez eu me lembro que ele inventou de cortar o nosso cabelo, né? O cabelo dos 4 netos que ele tinha, que são justamente meus irmãos. Nós somos os netos mais velhos dele, então eu me lembro dessa imagem de eu sentado numa cadeira e ele com uma máquina de cortar cabelo daquelas manual, né? Você faz assim. E também outra imagem que eu me lembro dele, ele lá no quintal com os amigos tomando uma cervejinha muito elegante, numa taça e tal. Então, esse era o meu avô paterno. Ele vinha de uma família assim, talvez tradicional, né? Porque tinha muitos primos médicos, pessoal assim. E é isso que eu tenho para falar da família por parte do meu pai, né? Então, eram pessoas assim, muito finas, muito educadas, apesar de viver com um certo sacrifício, porque tinha muito filho. Eram 12, na verdade, mas uma morreu adolescente, porque ela tinha um problema de deficiência, retardo mental, eu acho que era isso. E quando ela foi chegando na adolescência, com 13 anos, ela não resistiu e faleceu. E aí ficaram 11 pessoas, né? Então é isso que eu tinha para falar da família do meu pai, da parte paterna, né? Fora isso, ele era uma pessoa muito honesta, né? Muito digna, muito íntegra. Então a gente foi criado nesse meio, né? Que a integridade moral, a craveira moral, é mais importante do que qualquer coisa, né? Então é isso que eu tinha para falar. Um forte abraço, fique com Deus.